independentemente da condição social e idade, por não quererem ter filhos, Denise? Bem, eu vou começar a dizer que isto tem muito a ver com o nosso contexto cultural como tal, África. E se perceberem, infelizmente, digo mesmo infelizmente, nós no contexto africano, nós somos daqueles que há uma pressão muito grande sobre a mulher desde a mais tenra idade. A mulher tem que aprender a cozinhar, a mulher tem que aprender a lavar, a mulher tem que fazer o casamento funcionar. Ou seja, a mulher desde muito nova, ela é formada para formar família e fazer um casamento funcionar. Daí é que muitas das vezes estas mulheres, quando vão para um casamento, ainda que não estejam felizes, e eu acho que já ouviram, a pessoa quer sair, mas não consegue porque diz, quando sai a mãe já fala, você está a sair e não tem caminho para voltar. Por quê? Porque tem essa pressão como tal, base cultural. E que às vezes é perceptível porque foi isso que os próprios pais, que os próprios avós também acabaram pegando, recebendo. E como se fala, ninguém dá o que não tem, é natural que a condição seja essa. Mas a verdade é que o mundo está totalmente globalizado, o tempo tem evoluído bastante, e as pessoas começam a perceber que não existe um padrão como tal. Eu posso querer não me casar, eu posso querer não ter filhos, e não tem nada de mal com isso ou contra isso. A verdade é que pessoas desse gênero acabam tendo uma pressão muito grande antes de ser social, já começa na própria família, por conta dessa questão cultural meramente que eu frisei. Mas, Bonifácio, por que se cobra da pessoa? Já que estamos a acompanhar a evolução, nós temos pessoas cada vez mais jovens que já, entre 15 e 25 anos, que já tomam essa decisão, que se reconhecem como sendo mais livres do que os nossos pais, mas por que ainda as pessoas esperam que todo mundo venha a ter filhos? Bem, nós temos que partir do seguinte pressuposto. A sociedade em si, o mundo em si, e é preciso ver isso em duas amplitudes. Nós temos aquilo que é a visão humana normal e nós temos aquilo que é a lei de Deus, né? Aquilo que é o padrão social é que as pessoas, ao contrair um matrimónio, têm que necessariamente constituir uma família. E uma família, quer seja no nosso contexto africano, quer seja na Europa e na Ásia, uma família não se faz fundamentalmente só com o marido e a mulher. É necessário que haja também inclusão de filhos, né? Primeiramente. Mas as leis humanas podem ser sempre quebradas, os paradigmas podem ser quebrados. O que contrasta com aquilo que é a lei divina, ok? Porque, embora não seja imperial ou imperioso, ao se contrair o matrimónio, é importante que também haja procriação, até porque o mandamento, acho que todos nós aqui lemos Bíblia de uma forma ou de outra, que os homens têm que ir ao mundo e procriar. Entretanto, não constitui crime algum, não constitui pecado algum se alguém não quiser procriar. Isto é opcional, é pessoal, porque também não podemos ignorar o fator de que existem pessoas, tendo em conta as profissões que exercem, esta questão da procriação acaba sendo um fator impeditivo. Estou-me a referir de atletas, né? As raparigas que competem para os níveis internacionais, em termos de atletismo e por aí fora, não podem conceber porque podem interromper, podem perder um campeonato do mundo e por aí fora. Enfim, acho que é um tema muito discutível, sinceramente. Eu acho que poder podem, é só uma questão de planejamento e organização, porque a Serena Williams é o que é e teve filhos. Mas, voltando à pergunta, é assim, ter filhos é um assunto muito sério, é de extrema importância, certo? Então, tomar essa decisão não se pode ter assim, nem ser tomada de ânimo leve. Tem que se pesar muitos prós, muitos contras. Se a pessoa optou definitivamente em não querer ter filhos, isto é considerado egoísmo ou altruísmo, ou não querer partilhar, dividir o tempo, os horários, o lazer, deixar de viver a sua própria vida, porque
tendo um ser tão pequeno, dependente de uma outra pessoa, não é? A pessoa em questão deixa de ter própria vida e passa a viver em função do ser que está para vir. Bem, é bem verdade. E isto é uma questão que é muito individual, é muito particular para cada um. Eu acompanhava aqui o colega de painel a dizer, sim, é que até sendo uma instituição bíblica como tal, Deus disse que o homem vai deixar pai e mãe, vai se casar e vai ter um filho. Creia que nem todas as pessoas eles chegam então mandamento à risca, ou seja, até o próprio Deus deu-nos livre arbítrio, está lá escrito, mas eu tenho livre arbítrio de fazer ou não aquilo que está lá escrito, à partida. E claro, como dizia, depende muito, tem pessoas que é uma questão totalmente individual, é da pessoa, eu não quero, independentemente de meus pais terem, dos meus amigos, minha família, eu não quero, e nós temos que perceber quais são as razões da pessoa e depois das razões aceitar. O que muitas das vezes é muito difícil, tal como frisei no início, no contexto africano, é aceitar algo que está fora do padrão. Daí é que eu disse, mulheres em África são treinadas desde mais nova. Minha mãe me criou desde mais nova, você tem que fazer casamento funcionar. E é tão fácil ver que numa família, quando a menina fica grávida na adolescência, o filho fica rebelde na adolescência, de quem é a culpa? Da mulher, ainda que não seja. Quando a mulher não concebe, de quem é a culpa? Da mulher. Os homens nunca são criticados. Isso é um contexto... Quando depois, muitas das vezes, vai-se fazer os exames É o e homem vai-se descobrir que é o homem que é infértil. Exatamente, mas isso é o quê? É uma raiz totalmente cultural. Então as pessoas hoje não podem e nem devem ser criticadas. Não quero, é claro que como mãe, minha filha chega a dizer que eu não quero, a primeira coisa que vou fazer é perguntar quais são as suas razões. E dependendo das suas razões, respeitar. Só temos que respeitar. Por quê? Porque depois começamos a cair em alguns transtornos psicológicos e é aquilo que a Vitória falava muito bem. Criar alguém é você deixar muita coisa de si para poder dar àquela pessoa. E hoje nós ouvimos, eu não quero ter filho porque a coisas básicas, tipo lazer, descanso, descanso. Descanso. Quantas mães dizem, tenho filho e hoje eu nunca mais vou ter o mesmo sono. E daí é que muitas mulheres acabam tendo depressão pós-parto por causa do bebê. Ou seja, ela, quando o bebê está em mãos, percebe que nunca mais terá a vida que tinha. Eu acho que nem precisa estar em mãos, basta estar no ventre, já ser gerada. A partir daí muda tudo. Com certeza. E a depressão começa exatamente nesse momento da gestação. Muitos casos, mas ele dá um pico exatamente quando a pessoa vê, pois, é aquele choro infernal infernal não digo, tá? Também. Infernal sim. Sim, mas pronto. Aquele choro que a casa acorda toda. Pois, fica ali com a criança de sol a sol do dia seguinte e de facto não há descanso, é muito desgaste. Então, as pessoas pensam, e sinceramente eu acho que as pessoas que fazem isso são muito justas, porque colocaram um ser no mundo para depois ter que dar alguém para criar, para depois ter que ficar a reclamar a vida toda, causar doença nas pessoas. Por isso é que os africanos têm muitos filhos, porque dão principalmente os jovens, já agora eu até faço mesmo já essa pergunta. Vocês acham que os jovens em idade fértil, aqui no nosso país, na nossa sociedade, estão preparados para a maternidade? Porque o conceito deles é exatamente esse. Eu vou fazer, mas eu vou dar no meu pai ou na minha mãe para criar. E nem tem sequer um mínimo de condições, não tem casa. É verdade. Bem, relativamente a essa questão, de facto, os jovens atuais estão despreparados. Né? Primeiro é que... nem educação sexual têm. É o que eu costumo dizer, nem sabem brincar. Dá Mexer no telemóvel do parceiro é um direito que um dos cônjuges tenha, desde que haja motivo para tal? Tânia. Bom dia. Mexer no telemóvel, se é um direito? Não concordo. Não acho que seja um direito, porquê? Porque o telemóvel é pessoal, é um artigo pessoal, logo o parceiro acho que não tem direito nenhum em estar a mexer no telemóvel. Mesmo que haja algum motivo, que possa haver alguma desconfiança? Não, nada justifica. Imhotep? Nada justifica.
Já? A mesma pergunta. Bom dia a todos, obrigado pelo convite, Tânia, seja bem-vinda. Obrigada. Obrigado mais uma vez ao vosso auditório. É assim, eu acho que as sociedades foram perdendo determinados valores. Isso é extremamente grave porque eu ainda fiz ontem uma palestra e eu falei sobre as mulheres e os homens que hoje respeitam mais o chefe e o pastor do que o cônjuge. Isso é uma realidade, por isso é que nós vemos muita disparidade a nível de respeito e consideração dentro dos lares. Olhando para as mulheres, são elas de alguma forma, por serem mais ciumentas, por serem mais protetoras do lar, porque elas querem defender aquilo que é seu, têm a tendência de mexerem mais nos telemóveis dos maridos. Os homens são um bocadinho bem mais relaxados porque sentem-se o alfa e o ômega e sabem que a mulher está ali para ele, para a família, para os filhos e que não há necessidade de mexer no telemóvel. Eu acho que a Tânia está certa, é extremamente errado alguém mexer no telemóvel um do outro. Depende também do grau de confiança e o nível de cumplicidade que existe entre o casal. Mas ainda assim acho errado porque é um item particular, okay? Que esconde muita coisa. Atenção, nós temos que pôr na consciência que o telemóvel esconde muita coisa, desde o amor à maldade. Mas aí, a Tânia, queria saber se a Tânia concorda com o Imhotep. Quando o Imhotep fala que as mulheres têm a tendência em serem mais ciumentas, é uma questão de género ou é uma questão pessoal? Ele tem a ver com a personalidade de cada um? Ou também existem muitos homens que podem ser... Eu acho que é género. Eu acho que é género. Existem muitos homens também extremamente ciumentos, isso é uma verdade. Mas aquilo que o Imhotep disse, a mulher, por ser mulher, não é? E tem aquele espírito materno, quer preservar a relação. Então, de que forma? Acha que é uma forma de proteção? É uma forma de proteção de quê? Quer proteger a família, quer proteger o lar, quer proteger a relação. E Tânia, e estás a falar até bem me fizeste lembrar algo. Isso é uma história vivida e muito séria. Adoramos histórias vividas. A mulher é um ser extremamente complicado e difícil de se agradar. Isso é um facto. Dizem que a mulher não é para ser entendida, é para ser amada. Não, é claro, mas é uma luta muito grande para tentar perceber a mente da mulher. Calculemos nós. Quando uma mulher descobre ou imagina, até ainda nem descobriu, nem tem certeza de nada. É sensitiva a mulher. Sim, ela só está na fase ainda da desconfiança. Porque vocês dão pistas. Bem, isso não vem aqui o caso. Não vem aqui o caso se nós somos ou não somos despistosos ou não. A questão que está aqui é a mulher, o comportamento. A natureza da mulher por si só. Não, mas atenção, tem razão. Nós mudamos do comportamento. Mas a mulher, quando dá bandeira, é menos cautelosa do que nós. Não. Quando dá bandeira... Não, vou te explicar o seguinte. Nós somos mais fáceis de se descobrir. Isso é um facto. É realidade. São um pouco mais descuidados. Exatamente, mas eu estou a dizer que quando a mulher falha um bocadinho na sua descrição, é fatal. Não sei se me fiz entender. A nível de traição. Sim, a nível de traição. Por exemplo, eu estou habituado com a minha mulher em casa, um exemplo muito prático. Eu mexo no telefone dela e tudo mais, abro as mensagens, leio, atendo. Normalmente ela faz o mesmo com o meu telemóvel. O dia que essa mulher, eu tentar pegar no telemóvel dela, fizer birra, é o suficiente para na minha mente entrar que ela tem alguma coisa a esconder no telefone. Menti ou falei a verdade? Isto é verdade. Isso é um facto. Por isso é que eu estou a dizer que é mais fácil o homem ser descoberto. Mas quando a mulher, na sua descrição, que é aquele jeito, né, peculiar que ela tem, aquele truque que é da Eva, que a gente sabe que é mesmo da Eva. Aquele truque da Eva. Quando a mulher dá bandeira, aí já os problemas começam dentro do lar. Vocês não, se descobrirem, ainda conseguem fazer uma gestão. O homem não suporta, não aceita corno. É um facto. E mexer no telemóvel do marido ou da mulher é motivo para destruir a relação. Então é aquilo que eu disse no início, o mexer no telemóvel
do cônjuge, de ambas as partes, é papel determinante e significativo muitas das vezes para o fim de uma relação. Depende muito daquilo que se encontra no telemóvel. E também da interpretação. Sim. E também da interpretação. Porque nós temos problemas graves de analfabetismo funcional. O que muitas vezes... Nós temos problemas graves de interpretar mal as coisas. Sim, geralmente as pessoas têm a tendência de interpretar do jeito que querem, eles convém. E fazem a pergunta e também se respondem ao mesmo tempo. Exatamente. Tá vendo? É tipo... É pim-pam-pum, estás a ver? Eu falo e já me respondi. É no meio de uma discussão entre o homem e a mulher, por exemplo, a mulher pode perguntar: tu fizeste? Quem é a fulana? A fulana quem? Antes de responder: é tua namorada! Eu tô namorando, já sabia. A ver, então aí já começou o fuzuê todo dentro de casa. Então, eu acho que é muito complicado, mas o homem quer sempre mexer mais no telefone da mulher do que permitir que a mulher mexa no dele. Porque nós somos os mais errantes na relação, isso é um fato. Não, mas isso não é uma questão de insegurança, porque eu ter a necessidade de mexer no telemóvel do marido, do namorado, quer dizer... Tem que ele me dê um motivo. Por exemplo, estamos bem, vai tudo muito bem no relacionamento, mas, por curiosidade, eu me sinto no direito de saber se possivelmente existe pelo em ovo. Estás a ver muita paz? Não. Você está a ver muita paz na relação. Alguma coisa... Insegurança. A necessidade que eu tenho de mexer no telemóvel do meu parceiro mostra insegurança, mas também a relação está bem. Não é o telemóvel que me vai dizer que há alguma coisa de errado. E o mexer no telemóvel, o que infelizmente está a ser muito mal interpretado é o seguinte: eu mexo no telemóvel do meu parceiro para quê? Para ir buscar mensagens, para ir ver conversas. Não, mexer no telemóvel, eu fico a ver fotos, eu não São preciso... tuas? Não precisam ser minhas, mas eu peço a permissão, olha, vou ver aqui a galeria. Fizemos algumas fotos juntos, gravamos alguns vídeos juntos. Olha, vou pegar no teu telemóvel para passar o vídeo, eu passo o telemóvel, passas os vídeos para mim. Só que você não vai querer só ver os vídeos que você quer. O problema é o instinto, Tânia. Exatamente. Tânia, o problema é que toda vez... Acredito que já aconteceu contigo. Nunca tiveste assim a mexer no telefone do teu parceiro. Entra uma mensagem. Abro. Eu até chegar na mensagem depois. Não, espera. Não é instintivo. Abro a mensagem. É a natureza feminina. Por exemplo, tu estás a mexer... É muito forte. É muito forte. Porque tu vais olhar para o telefone, tu vais dizer: eu não mexo no telemóvel dele. Tem uma oportunidade. Sai, Satanás. Eu tenho a possibilidade de ver tudo agora. Tá vendo? Quer dizer, é muita paz nessa relação. Não pode. Será que esse indivíduo não faz mesmo nada? Não pode. Esse homem me ama. É exagero. O homem não pode amar assim. Nunca lhe ligaram 23 horas. Nunca uma amiga sequer disse: olha, viu teu namorado do sítio Y? Não pode, é muita paz. Aí você vai ter curiosidade de mexer outras coisas. E você vê, se o parceiro estiver ao lado de ti, já aconteceu comigo. A minha ex-namorada, por exemplo, mexia no meu telemóvel, queria passar vídeos de férias que a gente teve e tudo mais, que eu tirei do meu telemóvel. Eu tô aflito, porque eu já sei onde termina as fotos e onde começa o meu problema. Sexo é poder e dinheiro é poder e praticamente é uma troca de poder. Certo. Só para dar sustentabilidade ao que a Imani disse, tem pessoas que hoje em dia fazem isso como um estilo de vida. Tem até condições financeiras. São formadas, têm profissão, mas fazem isso. Algumas pessoas até vão perguntar: mas faz por quê? É um estilo de vida. Tem pessoas que gostam dessa ideia de saber que não, tu vais te encontrar com alguém e vais ter aquela liberdade de poder fazer aquilo que você gosta. Muitas das vezes até nem propriamente por dinheiro. Que dá dinheiro, dá sim dinheiro, mas aquela liberdade, aquela falta de pudor, isso atrai muito. Então, tem algumas pessoas que fazem isso como um estilo de vida e não propriamente até como uma profissão, um trabalho. Já agora, em torno de mais ou menos quanto é o cachê por programa? Os programas, muitas das vezes, variam. Ainda falando só sobre o tema acompanhantes de luxo, eu não sei, certo? Acompanhante de luxo, tem pessoas que fazem muita confusão. Na verdade, isso não diferencia da prática que nós já sabemos, que é a prostituição. Mas é de luxo por quê? Por causa dos níveis
que muitas que estão nessa área se encontram. Na verdade, o trabalho que elas fornecem não é diferente daquelas meninas que estão lá na ilha, sei lá, que não é diferente. Na estrada. Na estrada, na exatamente, na rua, não é diferente. Mas o nível. Então, para as acompanhantes de luxo, normalmente o valor varia por horas e certos serviços. Quanto é mais ou menos? Mais ou menos por hora 25 a 50 mil kwanzas. Assim normalmente, né? E também, Cristian, vocês também são convidados assim para, sei lá, para viagens, fins de semana prolongados, essas coisas assim? Geralmente sim, tem acontecido esse tipo de convite, né? Mas na sua maioria é mais cá dentro de Angola. Nunca tive a oportunidade de sair ainda fora, né? Tipo para as províncias? Sim, para as províncias. Tipo fins de semana prolongados? Sim, sítios de lazeres aqui mesmo no nosso país. Ok, são bem lindos por acaso. Que tipo de clientela é que vos procura? É diversificado. Essa pergunta é para os dois. Certo, é diversificado. Geralmente pessoas do alto escalão, aquela que a gente chama de elite. Ok. Exato. Diretoras de grandes empresas, professoras, sei lá, diversificado mesmo nesse que é, mas os mais baixos também, né? Porque eu não tenho preferência. Eu vou ali, não por dinheiro, né? Mas pelo prazer, porque aquilo que eu gosto de fazer é que eu vou ir praticar. O dinheiro faz parte, é a consequência de qualquer trabalho, certo? Eu digo isso, não vou muito pelo dinheiro, mas sim pelo prazer sexual que eu encontro lá e poder conhecer também, tá a ver? Quando a gente interage sempre com pessoas do gênero, principalmente de diferentes níveis, há sempre uma oportunidade, alguma coisa vai acontecer. É por aí. No meu caso é exatamente isso, pessoas de elites com bastante poder econômico. Exato. E normalmente bem maduros, né, adultos já. A faixa etária, mais ou menos, das pessoas que vos procuram? Eu, no meu caso, 40 em diante. Tem um de 90 até 40 em diante. Sim, algo que ultimamente, principalmente esse ano, tem me surpreendido é o aparecimento de lésbicas, que também têm aderido muito a esse serviço. E vocês cedem quando se trata de clientes do mesmo sexo e caso aconteça e caso digam sim, o cachê é diferente? Cobram mais? Não, o cachê não é diferente, não tem diferença como qualquer outro cliente, é um cliente como qualquer outro. Eu, de princípio, tinha um certo preconceito, porque eu dizia, não, eu sou mulher, meu negócio é com homem. Mas depois fui por curiosidade ver e não tem. E levou na desportiva? Levei na desportiva e é uma experiência bem agradável por acaso. Eles não são diferentes de qualquer homem, sabem muito bem como tratar as pessoas. Nós temos essa separação entre as pessoas que exercem o trabalho de sexo nas ruas e vocês que estão no mercado de luxo. Quais são os requisitos para que uma pessoa que exerce essa profissão se torne acompanhante de luxo, ou possa ser classificado assim, Christian? Primeiro eu digo que essa pessoa tem que se conhecer, né? Se conhecer e saber exatamente o que é que ele quer e estar preparado para as dificuldades, né? E que ele vai encontrar no mesmo mercado, porque é muita coisa ser acompanhante de luxo nisso, dormiu, acordou e não é. É muita coisa. É assim, por norma, sabe-se que acompanhantes de luxo são jovens. Exato. Que têm que ter um corpo trabalhado, têm que ter uns corpos esculpidos, têm que ter até não é até, por norma é. Por isso é que são acompanhantes, porque vão fazer companhia ao cliente ou à cliente. Tem que ter uma cultura geral vasta, de preferência, para poderem conversar, porque acredito que vocês não estão com o cliente e é sexo desde que começam até acabar, né? Então eu acho que tem que ter conversa, acredito eu, não sei. Ainda respondendo a pergunta que foi feita, eu poderia dizer que para ser acompanhante de luxo, muitas pessoas conotam muito o corpo. Um corpo bem trabalhado, bem estruturado. Não é propriamente isso. Não é propriamente isso. As pessoas que vão para o mercado de luxo, principalmente as pessoas de alto escalão, vão à procura de pessoas que lhe transferem segurança, conforto, prazer.
há clientes que às vezes não querem sexo. Às vezes vocês tornam-se psicólogos, Exatamente. né? Querem conversar, querem desabafar. Há clientes que pedem a pessoa que para almoçar, para uma questão de negócio, uma viagem de negócio. Então eu não diria que é só propriamente o corpo. Certo. Mas tem que ser inteligente, tem que saber conversar, mais ou menos o que. E ter boa aparência. Eu não diria que tipo um corpo escultural, mas sim uma boa aparência, bem cuidada. Isso faz toda a diferença para se entrar nesse mercado. E mais uma questão bem importante, tem que ter contactos ou tipo pessoas de influência. Porque o que acontece que aparece pessoas com poderes econômicos. E normalmente nós, enquanto prestadores, até nem temos muito poder econômico. Então como é que vamos chegar até pessoas desses níveis? Então muitas das vezes ter também amizade, conhecimento com pessoas que têm um certo poder, uma certa influência, também ajuda muito para chegar nesse mercado de luxo. E assim, vamos supor, a nível de começar, né, a dar os primeiros passos, quais são os lugares que vocês frequentam para que vocês consigam estes contactos? E, geralmente eu uso a internet. Eu uso a internet, atendendo a minha forma física, a minha exposição, até porque sou modelo, e já participei em agências, em eventos. Então, a partir dali, aquelas amizades vão indo puxando, querendo saber de alguma coisa. Depois surge mesmo essa pergunta, não, a pessoa não vai diretamente, tu és o fulano, faz isso, não. No meio da conversa, a gente vai indo se conhecendo e uma coisa leva a outra, a gente chega até esse ponto e digo, e assim, pode. Mas no meu caso é diferente, eu não gosto muito de exposição. Então o que é que eu faço? Eu me lembro quando comecei, eu me preparava, pegava um dinheirinho meu, iria tipo para os hotéis. Ficava no restaurante, pedia alguma coisa para comer ou para beber, ia pesquisar as pessoas que estão ao redor. E como estava bem sozinha, eu ficava lá, então via a pessoa que está lá, se calhar já estão em 5, 10 minutos, procurava fazer amizade, conversar. E graças a Deus, como sou muito boa de papo, no final acabava sempre por lhes levar até onde eu queria. Então eu sempre preferia assim. Tinha vezes até que eu não tinha nada. Saía, ia para um lugar, eu gosto de locais bem comportados, com uma boa música, gosto de locais assim, calmos. Eu vou para lá, sento, pesquiso, porque eu às vezes estou sentada na mesa e eu já consigo mais ou menos perceber um pouquinho da pessoa. Vai, faço amizade e aí vamos indo. A internet nem tanto, nem tanto. Então, e nesse vosso trabalho, quais são assim os maiores riscos que vocês já correram? Olha, Porque eu costumo ouvir histórias escabrosas, por exemplo, de clientes que batem. Geralmente, no meu caso, eu nunca passei por risco, né, nesse tipo de trabalho. Porque, segundo eles, dizem que virtualmente eu aparento ser alguém muito arrogante, muito achado, sei lá o quê. Mas pessoalmente, quando eles me vejam e durante a conversa, eles ficam a notar que eu sou um outro tipo de pessoas. Então, naquela convivência, a minha boa aparência, a minha boa educação, o meu bom modo de ser, e atrás a ele um conforto e uma confiança. Então as coisas rolam normalmente. E tu atendes clientes de ambos os sexos, homens e mulheres? Se eu dizer que não, estaria a mentir. Mas eu sou muito assediado por clientes do sexo. Não é assediado a pergunta que eu fiz. Eu perguntei se tu atendes homens e mulheres. Isso, eu queria chegar até lá, mas pronto. Sim, atendo. Ok. E tu também, né? Tu já fizeste que surpreendeu-te até porque agora tem tido muitas... Sim. Ainda respondendo à pergunta anterior, eu já passei muitos riscos. Muitos, tanto mais que hoje decidi entregar a responsabilidade do meu trabalho, da clientela, para uma agente. Eu já fui atender um cliente, me enganei de apartamento, tão louco que bati, tão louco que o senhor abriu a porta, eu não sei se estava à espera de quem, mas já estava totalmente nu. Eu, boa tarde, desculpa aqui, o senhor, ele puxou-me para o apartamento e disse, pá, eu não sei quem é você, se estás à procura de quem,
mas eu estava mesmo à espera de uma mulher e, pá, e aqui chegaste. Era um senhor mais ou menos de 2 metros de altura, grande. Ou seja, ele tinha a intenção de estuprar. Tinha a intenção, mas eu podia dizer que até chegou a fazer. A única coisa que eu exigi é o seguinte: querido, não use a violência, não me bata, não faça nada, simplesmente ponha preservativo, porque eu já sabia que daí não tinha mesmo como sair. Foi a única coisa que eu exigi. Mas conseguiste ser paga, pelo menos? Por isso? Não foi paga, não foi paga. Então, logo que ele acabou me vestir, logo saí bastante assustada. Também já aconteceu uma vez, eu fui, estávamos no ato de um cliente, e eu não sei o que aconteceu. Ele, quando estava no momento da ejaculação, eu não sei o que aconteceu, sinceramente. Simplesmente ele apertou-me no pescoço, até passar aquele todo, até ele ejacular. Eu só sei que quando acordei, ele já não me sufoquei, desmaiei. Quando acordei, ele já não estava. Já não poderia ter morrido. Então, por isso é que eu digo que hoje eu preferi dar mesmo dar essa responsabilidade por uma gente, preferi ter uma série de equipe, porque para nós as mulheres tem muito perigo. Então pronto, tu não trabalhas por tua conta e risco, tu tens alguém que cuida da tua clientela, que faz os teus agendamentos e essas coisas assim. Sim, tem. Tu também, Cris? Não, eu trabalho sozinho. Ok. E já agora, qual foi assim dos clientes que vocês já tiveram, indiferente do sexo, o pedido mais sinistro dos desejos, dos fetiches deles? Acredito que vocês devem encontrar assim das coisas mais sinistras e mais bizarras, né? Exato. No meu caso, do sexo oposto, só querem ver a minha bunda. Pedem foto para ver minha bunda ou me chamam para a gente ficar no... Não é foto, eu estou a dizer ao vivo. Certo mesmo, no quarto mesmo, só querem me ver a parte de trás. As mulheres? As mulheres, tanto faz, os dois. Fica ali. Olha, tu tens um bom rabo. Só quero mesmo ver essa parte aí. Eu fico sem entender. Na verdade, eu fico sem entender o porquê. Mas, é para prontos, né? Eu tô lá cada um. Fantasia. Eu já... O que aconteceu? Eu fui ter com um cliente, cheguei e encontrei o quarto bastante escuro. Eu não conseguia ver quem estava. E ele chegou e disse-me, olha, para mesmo aí. Aí eu parei. Por trás da porta tem um porete. Eu disse, meu Deus. Viu? Sim, vi. Tá bem. Acende a lâmpada, acende. Quando eu acendi a lâmpada, ele estava algemado nas duas mãos. Disse, olha, tu vais pegar esse porete, vais bater-me. Eu disse, desculpa, mas eu não fui informada sobre isso. Não, querida, não, achei que não era necessário te informar-te sobre isso, porque eu não vou tocar em ti, é você que vai bater em mim. Eu disse, pá, tá bom, mesmo, o corpo mesmo é teu, porque ele até disse, se tu não fizeres isso, eu não vou me excitar. Eu disse, tudo bem. Ou seja, tem que haver da vossa parte um preparo psicológico, sim, por isso é que quando o cliente solicita, sim, nós perguntamos como é que vais querer o trabalho, queres uma roupa íntima especial, uma fantasia, essa coisa toda, nós perguntamos. Mas sempre pode-se correr o risco de eles surpreenderem pela positiva ou pela negativa. Como fui surpreendida, eu tirei o porete e, eu como não sou de violência, dei simplesmente um cutucão. Ele disse, querida, quer dizer que você, ele me disse, olha, quer dizer que você além de... Desculpa, vou ter que usar esse termo, além de puta, não sabes fazer mais nada na vida.